Capítulo 24. Isto liberta? Abre aspas. Um dos erros mais perigosos incutido em nós pelo otimismo progressivo do século XIX é a ideia de que a civilização está automaticamente destinada a aumentar e expandir. A lição da história é o oposto. C.S. Lewis. Quando Diane foi para a universidade em 1969, ela também desceu ao fundo do poço. Dentro de semanas, estava fumando maconha, desprezando a fé da infância e apregoando slogans sobre a liberação das mulheres. Hoje, Diane retornou à fé cristã e já não se identifica como feminista. Cansei de ser vítima, explica. Costumava ler os livros feministas aos montes. Então um dia isso me golpeou. Todos aqueles livros eram iguais. Cada problema enfrentado pelas mulheres era explicado como se alguém, em algum lugar, tivesse feito algo errado com ela, como se fossem criaturas fracas e passivas. Era patético. Diane mudou de ideia, mas milhões ainda marcham atrás da bandeira da liberação da mulher, juntamente com os líderes de outras ideologias de libertação. Em todo o país, grupos juntam-se ao redor de ideologias de gênero, raça e orientação sexual, fervendo de raiva sobre pretensas opressões contra um tipo ou outro. Para entender o apelo que esses grupos exercem, precisamos entender a cosmovisão subjacente. De acordo com esses grupos, qual é o dilema humano, a fonte do sofrimento e da injustiça? A opressão dos brancos, homens, heterossexuais ou algum outro grupo predominante? Qual é a solução? O caminho para a justiça e paz. Despertar nossa consciência e erguer-nos contra o opressor. Assim, a promessa da libertação é, ao final, uma promessa de redenção. Todas as ideologias de libertação do mercado de ideias hoje são variações do mesmo tema que penetrou no pensamento ocidental desde o século XIX, que a história está avançando em direção a uma consumação gloriosa. Tal conceito é, às vezes, intitulado de mito do progresso, ou, nas palavras da filósofa britânica Mary Midgley, o mito da escada rolante, o que é, em suma, a secularização do ensinamento cristão sob a providência divina. Considerando que o cristianismo ensina que a história caminha em direção ao reino de Deus, o mito da escada rolante, em termos paralelos, nos assegura que estamos evoluindo em direção à utopia terrena, o produto da sinceridade e dos esforços humanos. Juntamente com a negação do pecado, a ideia do progresso inevitável estimulou os grandes movimentos utópicos que traçamos nas sessões anteriores. Esta ideia primeiro vingou através do trabalho do filósofo alemão do século XIX, George Frederick Hegel. Até aquele tempo, o mundo era retratado como uma estática escada da vida. Todas as coisas tinham seu próprio nicho em certo degrau dessa grande escada. A partir das pedras, depois as plantas, os animais, os homens, os anjos e o próprio Deus. Entretanto, Hegel fez algo inteiramente novo, algo realmente de tirar o fôlego. Ele inclinou a escada da vida para o lado, para que ao invés de ser uma lista de tudo que existe no mundo a qualquer tempo, fosse transformada em uma série de estágios, através do qual o mundo passasse durante o curso da história. Assim, a escada transformou-se em uma série dinâmica de passos. Move-se de um degrau para o próximo, num processo sem fim em direção à perfeição. Em consequência da influência de Hegel, tudo era visto como sujeito à evolução. Não somente os seres vivos, mas também os costumes, culturas e conceitos. O universo era considerado como estando em processo de mudança constante, sujeito à grande transformação de seu início primitivo para um futuro exaltado. Em todos os campos da biologia e antropologia, do direito e sociologia, existia uma busca fervorosa por leis de desenvolvimento, que revelariam o padrão da história e o alvo da evolução, fornecendo às pessoas um guia sobre como viver de acordo com o grande movimento em direção a um mundo melhor. Havia grande otimismo de que as melhores mentes humanas seriam capazes de descobrir as leis do progresso e nos levar adiante para a utopia, uma visão substituta do céu. Os filósofos e pensadores
começaram a concorrer uns com os outros para ver quem descobriria o caminho para o céu terreno, o meio de redenção. O mito da escada rolante tomou várias formas, algumas das quais serão os tópicos dos capítulos seguintes, enquanto discutimos o tema da redenção. O neomarxismo continua bem vivo. O discípulo mais famoso de Hegel foi Karl Marx, e o marxismo é melhor compreendido como o exemplo primário do mito da escada rolante, do esforço da mente moderna para secularizar o cristianismo, para criar um céu puramente humano aqui na Terra. O marxismo pode estar desacreditado como teoria política na maior parte do mundo hoje, mas continua a viver sob a roupagem moderna de vários movimentos de libertação, como observamos no início do capítulo. O elenco mudou, mas o enredo é o mesmo. No drama marxista clássico de história, o proletariado foi oprimido, trabalhadores urbanos de fábricas. Nas ideologias multiculturalistas mais recentes, os oprimidos são as mulheres, os negros ou os homossexuais. No marxismo clássico, o proletariado erguer-se-á contra os opressores. Os capitalistas, na forma moderna, pessoas de várias raças e gêneros, são também chamadas para utilizar sua raiva e batalhar contra os opressores, geralmente homens brancos heterossexuais. Os campos universitários politicamente corretos de hoje oferecem variações incontáveis para o tema do marxismo, mas o centro comum de todas é revelado pela forma como essas variações se encaixam e complementam umas às outras. A Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, oferece um curso intitulado Marxismo Negro, ligando o marxismo e a libertação negra. A Universidade Brown conecta os movimentos de libertação negro e homossexual num curso chamado do Lavanda Negra, estudo dos movimentos gays e lésbicas negros. A UCLA relaciona a etnia hispânica, americano de origem hispana, com a homossexualidade no curso intitulado Literatura Hispânica Lésbica. A Universidade de Vila Nova combina o feminismo com o ambientalismo, no curso intitulado Ecofeminismo. E a Universidade de Stanford mistura tudo em um único caldeirão, com o curso catalogado como Mulheres de Cor, a interseção de raça, etnia, classe e gênero. Muitas universidades brasileiras oferecem também cursos parecidos. Como consequência dessa maciça politização de educação, os universitários estão sendo ensinados a aplicar categorias do marxismo na lei, na política, na educação, nos estudos sobre família e em muitos outros campos. O que tudo isso significa é que o marxismo, apesar de muito desacreditado como ideologia política, ainda está bem vivo na vida intelectual do Ocidente. Renascido como multiculturalismo e movimento politicamente correto, permanece como uma das mais difundidas e influentes formas de dissimular a salvação. Os grupos governamentais de direitos e outros desenvolvidos a partir do multiculturalismo estão, inclusive, dando determinadas interpretações da Constituição dos Estados Unidos, de forma que mesmo que o marxismo original não tenha tomado conta da nação, esse marxismo renascido ainda pode fazê-lo. Um gulag no final. Enquanto Karl Marx debruçava-se sobre seus livros no Museu Britânico, na metade do século XIX, fervorosamente filosofando, o que ele conseguiu apresentar foi uma alternativa completa para a religião. No início, havia um criador, a saber, a própria matéria. No marxismo, o universo é o originador de si mesmo, uma máquina que se movimenta automaticamente, gerando seu próprio poder e governado pela própria força em direção ao objetivo final, a sociedade comunista sem classe. Lenin, discípulo de Marx, estatuiu a doutrina em linguagem explicitamente religiosa. Podemos considerar o mundo material e cósmico como um ser supremo, como a causa de todas as causas, como o criador do céu e da terra. A contrapartida marxista ao Jardim do Éden é o estado do comunismo primitivo, e o pecado original é representado pela criação da propriedade privada e da divisão do trabalho,
que causou a queda da humanidade de seu estado inicial de inocência para escravidão e opressão. A partir daí, surge todo o mal subsequente da exploração e luta de classe. Neste drama, a redenção é forjada com o reverso do pecado original, destruindo-se a propriedade privada dos meios de produção. E o Redentor é o proletariado, que se erguerá contra o capitalismo opressor. Nas palavras do historiador Robert Wesson, o proletariado salvador irá com seu sofrimento redimir a humanidade e trazer o reino do céu para a terra. O dia do julgamento, na teoria marxista, é o dia da revolução, quando a burguesia maligna será condenada. É significativo que Marx não chamou para o arrependimento, mas para a revolução. Por quê? Porque, como Rousseau, considerava a humanidade como inerentemente boa. Ele acreditava que o mal e a ganância nasciam das estruturas econômicas da sociedade, propriedade privada, e que, por isso, podiam ser eliminados por uma revolução social que destruísse o velho sistema econômico e instituísse um novo. Finalmente, como todas as religiões, o marxismo tem uma escatologia, doutrina dos eventos finais da história. No cristianismo, o fim dos tempos é quando a perfeição original da criação de Deus será restaurada, e o pecado e a dor não mais existirão. No marxismo, o fim da história é quando o comunismo original será restaurado, e o conflito de classe não mais existirá. O paraíso será introduzido pelo esforço dos seres humanos, cuja consciência terá sido erguida. Marx estava ansioso por essa consumação inevitável da história, tanto quanto o cristão espera pela segunda vinda de Cristo. Abre aspas. O marxismo é uma visão secularizada do reino de Deus, escreve o professor de teologia Klaus Bockwell. É o reino dos homens. A raça irá finalmente incumbir-se de criar por si mesma aquela nova terra onde habita a justiça. Fecha aspas. O marxismo promete resolver o dilema humano e criar um novo homem, vivendo numa sociedade ideal. Estes elementos religiosos explicam os poderes intricados de resistência do marxismo. A maioria das teorias específicas de Marx falharam espetacularmente, e sua promessa de uma sociedade sem classes nunca aconteceu, apesar das muitas revoluções inspiradas pelo marxismo ao redor do globo. Por que, então, o marxismo é ainda tão popular? Por que tantos movimentos de libertação hoje adotam as categorias e as análises do marxismo? Por que o multiculturalismo e o movimento que defende o politicamente correto causam sensação através dos campos das universidades, tendo um grande efeito de estudantes como Diane, ensinando-os a verem o mundo através das lentes do ressentido fariasismo? Precisamente porque o marxismo aponta para as necessidades religiosas essenciais, realçando de forma suave a fome da redenção da humanidade. O próprio Marx sabia que estava oferecendo uma contrapartida combativamente ateísta para o cristianismo. Marx foi batizado aos 15 anos e por algum tempo pareceu ser cristão fervoroso, disse o historiador Paul Johnson. Mas ao final, rejeitou o Deus bíblico, denunciando a religião como um sol ilusório ao redor do qual o homem circula, até que comece a girar ao redor de si mesmo. O objetivo final de Marx era a autonomia. Ele escreveu: um ser só se considera independente quando for autossuficiente, e ele só será autossuficiente quando dever sua existência a si mesmo. Porém, uma pessoa não pode ser independente se é a criação de um Deus pessoal, pois então ele vive pela graça de outro. Assim, Marx estava determinado a tornar-se o seu próprio mestre, um Deus para si. Essa é a raiz do marxismo, e também o ponto de onde devemos começar a criticá-lo. Quão plausível é essa insistência de autonomia absoluta? Ironicamente, o próprio Marx admitiu que era altamente implausível. Crer num Criador, reconheceu, é muito difícil de desalojar da consciência popular. Ao mesmo tempo, para a maioria das pessoas, a noção de autonomia absoluta é incompreensível. Por quê? Porque contradiz tudo que é tangível na vida prática. Em outras palavras,
Na vida real, é óbvio que não somos completamente autônomos. Não criamos a nós mesmos e não podemos existir completamente por nós mesmos. Somos seres finitos, contingentes, dependentes, pequeninos pedaços no universo tão vasto, um mero redemoinho no fluxo da corrente da história. A conclusão é que a cosmovisão de Marx é falha. Ela não condiz com a realidade. E também o próprio Marx admitiu muito mais ao reconhecer que sua filosofia contradiz tudo na vida prática. Marx é um exemplo vivo da descrição que o apóstolo Paulo faz dos descrentes. Eles sabem a verdade e ainda assim a suprimem. Romanos 1, do 18 ao 32. Quando ainda era jovem, Marx escreveu poesia, muitas delas incidindo sobre temas como raiva, destruição e selvageria. Uma de suas peças que sobreviveram inclui estas linhas, de tradução livre. Então eu vaguearei como um deus e vitorioso, pelas ruínas do mundo. E dando às minhas palavras uma força ativa, sentir-me-ei igual ao Criador. Aqui, Marx revela a motivação final através de sua filosofia, de ser igual ao Criador, para dar às suas próprias palavras a força ativa das palavras criativas de Deus. O autoendeusamento de Marx teve resultados desastrosos para milhões de pessoas, levando à guerra, ao massacre e a campo de trabalho forçado. Aplique o marxismo em qualquer país e você sempre encontrará um gulag no final, diz o filósofo francês Bernard-Henri Lévy, ele próprio um ex-marxista. Por estarem confiantes que o próximo estágio na história representará de forma automática o progresso, que qualquer mudança será para melhor, os revolucionários de pronto rasgaram a ordem existente, o que, do ponto de vista histórico, significou muitas vezes eliminar qualquer um que resistisse, de governantes a camponeses. Além disso, em razão de o marxismo assumir que a reconstrução de instituições econômicas e sociais é o suficiente para introduzir harmonia e paz, não coloca nenhum limite moral nos líderes da nova ordem. Pelo fato de negar o mal na natureza humana, não reconhece a necessidade de impor controle e equilíbrio nos poderes individuais, permitindo que eles acumulem poder absoluto. E todos sabemos que o poder absoluto faz. O marxismo é um substituto da religião que traz devastação e morte. E os atuais movimentos de libertação, os quais dependem da cosmovisão marxista, são também inerentes religiosos. Eles podem ter abandonado o foco de Marx sobre a economia em favor da raça, gênero ou etnia, mas as formas básicas de pensamento permanecem as mesmas, e elas são igualmente falhas e perigosas. Para aqueles que realmente acreditam em salvação através do mito da escada rolante, a forma machista de libertação é o sexo em si.